Gerhard Koenig entrou naquele tribunal sorrindo e confiante. Doutor, homem de família. Entrou com a postura de alguém que sabe que tem uma saída, que construiu uma versão dos fatos que vai segurar, que tem um argumento, que tem uma explicação para cada detalhe que a promotoria vai apresentar. Mas não se engane com essa calma, porque o filho dele estava prestes a sentar no banco das testemunhas. E o que Emil Koenig disse ao tribunal palavra por palavra, sem hesitação sobre a ligação que recebeu do pai naquela manhã de aniversário de Arielle, vai te mostrar por que a confiança de Gerhard não durou. Fique comigo até o final, porque esse caso tem um elemento que nenhum outro do repertório tem, e você vai descobrir o que é. Tudo que está prestes a ouvir é verificado por registros judiciais, depoimentos ao tribunal, câmeras corporais de policiais, laudos médicos e cobertura investigativa do caso. É a história de Arielle Koenig, 36 anos, engenheira nuclear, mãe de 2 filhos pequenos que no dia do próprio aniversário precisou lutar pela vida numa trilha fechada em Oahu, Hawaii, enquanto o marido, que deveria protegê-la, tentava empurrá-la de um penhasco. Se inscreve no canal. Toda semana tem um caso novo aqui. Agora vamos ao começo. Gerhard Koenig trabalhava como anestesiologista no Maui Memorial Medical Center. Arielle era engenheira nuclear na Terra Power. Os dois tinham 2 filhos pequenos, 4 e 2 anos. Emil, filho adulto de Gerhard de uma relação anterior, também vivia na casa com eles. Na superfície, era um casal que funcionava. Porém, em dezembro de 2024, Gerhard encontrou mensagens no telefone de Arielle. Ela trocava mensagens diárias com um colega de trabalho, Jeffrey Miller, senior director na Terra Power, também casado. 12-1. First of all, this goes on for pages and pages and pages, correct? Yes, it's over months. Excuse me? It looks like it's over months, but yes. But this is all between you and Mr. Miller, correct? Yeah, Your coworker, right? that's right. Okay. As mensagens cobriam meses. Eram pessoais, frequentes, cheias de detalhes cotidianos sem relação com o trabalho, o que estavam assistindo no domingo, o que os filhos estavam fazendo, fotos de praias. Arielle havia deletado sistematicamente as mensagens para que Gerhard não as visse. Quando não conseguia deletar tudo a tempo, os dois usavam uma sigla técnica do trabalho Halil, um tipo de linguajar que Arielle trabalhava como código para avisar quando o cônjuge respectivo estava por perto e eles não podiam falar livremente. Miller também havia enviado a Arielle um link para um serviço de VPN chamado Hide My Ass, para esconder atividade de internet. A justificativa de Arielle no tribunal era para assistir jogos de futebol americano que não transmitiam na região. O promotor não prolongou o assunto, não precisava. And you understood that a VPN is an app that allows you to hide your internet activity from others, correct? That's not my understanding of a VPN. This was sent to be able to watch football that was streamed locally. Okay. Gerhard confrontou Arielle numa viagem de casal em São Luís Obispo, na Califórnia, na presença dos amigos do casal. Arielle ficou imediatamente apologética. O casal entrou em terapia individual e de casal. Arielle comprou e ouviu um audiobook chamado Como Ajudar Seu Cônjuge a Se Recuperar da Sua Traição. Gerhard passou a verificar o telefone dela quase diariamente. Arielle disse no depoimento que entendeu as exigências, queria reconstruir a confiança. Os dois diziam estar trabalhando na relação. Agora guarde esse detalhe do audiobook, porque o que Gerhard planejou para o aniversário de Arielle 3 meses depois vai te mostrar o que estava acontecendo dentro da cabeça dele enquanto os dois frequentavam terapia e ela ouvia o livro. Em março de 2025, Gerhard propôs uma viagem de aniversário só os dois, de Maui para Oahu. Os 2 filhos pequenos ficariam em casa com babá. Emil também ficaria em casa. No dia 24 de março, aniversário de 36 anos de Arielle, os dois foram fazer a trilha Palipuca, uma trilha fechada ao público. Havia placa de área fechada que os dois contornaram. A trilha é íngreme, com crista estreita e queda abrupta de um lado o vão para o lado windward, em direção ao Pacífico. Do outro lado, vegetação densa. Na subida, mandavam fotos para o grupo de Snapchat da família. Tudo parecia normal. Na descida, Arielle subiu numa árvore para tirar foto. Deu o telefone e a bolsa para Gerhard segurar. Desceu. Gerhard sugeriu uma selfie na beira do penhasco, com a vista como fundo.
Arielle disse no depoimento que se sentiu desconfortável com a proximidade da borda, notou que o marido estava muito atento ao posicionamento dos pés dela, ao espaço entre ela e o vão, mas foi assim mesmo. Segurou um galho de pinheiro enquanto tiravam a foto. Depois da selfie, Arielle pediu a Gerhardt que se afastasse um pouco para que ela pudesse passar sem chegar perto da borda. Ele se afastou alguns passos. Ela caminhou em direção a ele. Quando chegou, colocou as mãos nos ombros dele, um gesto casual, como um meio abraço de paz. Gerhardt a agarrou pelos braços com força e disse: "Estou tão farto disso, você é uma mentirosa." E começou a empurrá-la em direção ao penhasco. Arielle disse no depoimento que no primeiro segundo achou que ele estava brincando. Depois percebeu que não. A borda estava a menos de 3 metros. Começou a lutar. Jogou-se no chão para ter ancoragem. Havia raízes e arbustos ao redor que usou para se prender. Gerhardt ficou em cima dela, com as pernas de cada lado da cintura dela. A empurrava tentando arrastá-la em direção à borda. Ela gritava, e ele disse: "Ninguém vai te ouvir aqui. Ninguém está vindo te salvar." Ela mencionou os filhos. Disse que as crianças ficariam órfãs, que a família dele ficaria devastada. Gerhardt pareceu desacelerar por um momento, e então pegou uma pedra do chão perto da cabeça dela e começou a bater. Você consegue imaginar a sociopatia? Ele lembra dos filhos por um momento e mesmo assim continua. O médico de urgências que examinou Arielle descreveu uma laceração estrelada complexa no lado frontal do crânio estrelada, porque a pele se rasgou em múltiplas direções a partir de um ponto central de impacto, como uma estrela, padrão característico de trauma por força contundente e repetida. A ferida ia até o osso do crânio. Dentro da laceração havia fragmentos de rocha embebidos nos tecidos, hematoma ao redor da órbita ocular direita, laceração acima da sobrancelha e fratura no polegar esquerdo, ferimento defensivo, resultado de tentar bloquear golpes. A cirurgia para fechar a laceração principal foi feita no centro cirúrgico, não numa sala de atendimento convencional, devido à complexidade, à profundidade e ao grau de contaminação por material rochoso. O mesmo médico foi direto quando perguntado pelo advogado de defesa se a ferida poderia ter sido causada por um único golpe. Disse que sim, era possível. Quando a promotora perguntou se parecia múltiplos golpes, disse que parecia múltiplos impactos. A pergunta ficou em aberto para o júri. Right? Correct. It looked like multiple strikes. Maybe one, maybe, but looked like multiple, right? Right. But you told them you couldn't tell if it was maybe from one giant strike, correct? That's what you told the investigator from the prosecutors, right? On the area on the face, yes. Yeah. There would have to be 2 strikes if we get here and here. Right. So I at understand minimum. that. I'm talking about they're asking about the laceration on the head. Yes. And to that one, you said you couldn't tell if it was from one giant strike or multiple strikes, right? Right. Mas antes da pedra, houve um detalhe muito mais perturbador: a seringa. Gerhardt era anestesiologista. Tinha acesso a medicamentos que, na dosagem certa, induzem inconsciência. Na dosagem certa para um objetivo diferente, paralisam a respiração. Quando jogou Arielle no chão e ficou em cima dela, tirou da mochila a mochila preta da Patagônia que usava habitualmente para ir ao trabalho, uma seringa e um frasco. Disse: "Fique quieta." Arielle bateu a seringa para longe. Ela caiu no chão ao lado deles. Gerhardt continuou revirando a mochila com a mão esquerda enquanto a segurava com a direita. Ela viu um segundo frasco na mão fechada dele. Tentou abrir os dedos dele para tirar o frasco. Não conseguiu. Depois que o crime foi descoberto e Arielle voltou para Maui dias depois, encontrou no closet de Gerhardt uma pochete Nike, a bolsa médica que ele levava para o trabalho. Dentro, múltiplas seringas e múltiplos frascos de medicamentos de anestesia. A polícia coletou e enviou para Oahu. Agora pense na sequência. Trilha fechada ao público sem fluxo previsível de visitantes, beira de penhasco com queda para o Pacífico, bolsa médica com anestésicos, tentativa de empurrar para o vazio. Se tivesse funcionado, o corpo de Arielle teria caído para o lado windward. Poderia nunca ser encontrado. Ou encontrado com marcas consistentes com queda acidental numa trilha fechada que o casal havia entrado por conta própria. Coincidência ou planejamento? A 20 metros de onde Gerhardt estava em cima de Arielle, 2 enfermeiras estavam subindo a trilha. Amanda Morris, enfermeira de UTI no Hospital Kapiolani, e Sarah Busbaum, enfermeira registrada de Vancouver, Canadá,
Último dia de férias antes de voltar ao Canadá naquela mesma noite, ouviram gritos enquanto subiam. Pensaram que alguém havia caído da crista. Correram e então viram a cena. Gerhardt estava em cima de Arielle com uma pedra na mão. Amanda chegou primeiro, viu o golpe. As duas recuaram alguns passos, estavam na borda estreita da crista e com medo de serem atacadas também. Sarah começou a ligar para o 911. Amanda gritava para Arielle que estavam chamando socorro. Arielle gritou, "Não me deixem, ele está tentando me matar." After you get up to this area, you see the man hitting the woman with the rock. Was the woman saying anything at that point? She was saying, help me, he's trying to kill me." Quando Gerhardt percebeu que tinham testemunhas, parou. Ficou parado. Olhou para as duas enfermeiras por aproximadamente 30 segundos. Sarah descreveu depois um olhar frio e sem expressão que a fez sentir em perigo imediato. Depois se levantou, pegou a mochila e caminhou em direção à mata. Não correu. Caminhou. Arielle arrastou-se até as duas enfermeiras. Incapaz de andar, coberta de sangue, uma das enfermeiras tinha uma garrafa de metal grande, a única coisa que tinham como arma caso ele voltasse. As três desceram a trilha com Arielle arrastando-se no chão, as duas enfermeiras ao lado, olhando para trás a cada poucos passos. Na base da trilha havia um policial. As enfermeiras entregaram Arielle a ele. Gerhardt passou horas fugindo pelo interior da mata e por áreas de encosta. Em determinado momento apareceu no Upstate Community Hospital e foi encontrado dormindo num quarto de atendimento. Um funcionário reconheceu a descrição do suspeito, alertou a polícia e o deixou sair. Gerhardt foi preso horas depois por um policial que o viu caminhando numa estrada próxima com manchas de sangue ainda visíveis na camiseta. Não opôs resistência verbal até o momento em que o policial disse, "Polícia, mãos à vista", então tentou correr em direção à vegetação. Foi detido depois de uma breve luta corporal. Gerhardt Koenig não falou com nenhum policial, médico ou socorrista nas 8 horas que passou em fuga. Não forneceu nenhuma versão dos fatos antes do advogado estar presente, mas antes de ser preso, Gerhardt fez 2 ligações de FaceTime para o filho Emil. Primeira ligação, às 10h42 da manhã, enquanto ainda estava na montanha, com manchas de sangue na camiseta visíveis pela câmera. Emil atendeu. Viu o pai no alto de uma encosta íngreme, rodeado de rochas e vegetação. Gerhardt disse que não ia conseguir voltar para Maui, que Emil deveria cuidar bem dos irmãos menores, que Arielle havia o traído, e então disse que tinha tentado matar a esposa. Emil perguntou sobre o sangue na camiseta. "É dela", disse Gerhardt. "Ela conseguiu escapar." Disse também que ia se jogar do penhasco. Emil passou toda a ligação pedindo para o pai não se jogar. Depois desligou e foi direto à casa dos avós maternos de Arielle, que moravam a 1 minuto de caminhada. Segunda ligação, às 11h46. Gerhardt perguntou a Emil se ele tinha contado para alguém. Emil disse que sim. Gerhardt disse que então precisava ir antes que a polícia o encontrasse. Disse que estava no fim da corda. A ligação terminou com Gerhardt dizendo que ia desligar o telefone para a polícia não rastrear o sinal. No banco das testemunhas, Emil descreveu essas 2 ligações. Em nenhuma das 2 ligações, Gerhardt mencionou ter sido atacado. Em nenhuma mencionou legítima defesa. Em nenhuma disse que Arielle havia pegado a pedra primeiro. Não disse que estava ferido. Não disse que tinha perdido o controle num momento de pânico. Disse que tentou matar a esposa porque ela havia o traído. E perguntou ao filho se ele já tinha contado para alguém e afirmou que ia desligar o telefone para que a polícia não rastreasse o sinal. Essas não são as perguntas de um homem em pânico que acabou de se defender. São as perguntas de alguém tentando calcular o que vem a seguir. A defesa tentou desconstruir o testemunho de Emil durante o cross-examination. O argumento era técnico, mas relevante. Emil havia dito inicialmente aos detetives que o pai tentou matar Arielle empurrando-a do penhasco, mas quando pressionado sobre as palavras exatas, havia admitido que a parte do penhasco era uma suposição sua baseada no contexto. O que Gerhardt disse literalmente foi, "Tentei matá-la", sem especificar o método. Emil concordou que havia assumido o método pelo contexto. O pai estava numa beira de falésia, havia sangue de Arielle na camiseta e disse que ela havia conseguido escapar. Emil ouviu essas informações juntas e deduziu. A defesa tinha razão no detalhe. Mas o detalhe não altera o ponto central que Emil foi claro desde o primeiro minuto.
O pai disse que tentou matar Arielle e não disse que havia se defendido. Emil não escolheu estar naquele banco. Quando a promotora perguntou se tinha escolhido se envolver, disse que não, mas foi. Sentou e respondeu. E quando a última pergunta foi feita, Emil respondeu em uma palavra. Gerhardt disse que Arielle havia o empurrado primeiro em direção ao penhasco, então os dois caíram juntos no chão. Ela o segurou pelo escroto e bateu nele com a pedra. Ele tomou a pedra e golpeou a cabeça dela 2 vezes, apenas 2 em legítima defesa. E a seringa foi tirada da mochila por Arielle, não por ele. Disse que tudo aconteceu em menos de 2 minutos, rápido demais para pensar. A promotora perguntou, por que você não foi para a polícia nas 8 horas entre o ataque e a prisão, tendo uma história de legítima defesa para contar? Por que você disse ao filho que tentou matar Arielle, em vez de dizer que havia se defendido? Por que Emil, em nenhuma das 2 ligações, ouviu qualquer menção a ferimento, a ataque, a qualquer versão diferente da que ele descreveu? Gerhardt não fechou essas perguntas. As 2 enfermeiras testemunharam. Amanda Morris descreveu ter visto Gerhardt em cima de Arielle golpeando-a com a pedra quando chegou. Sarah Buchsbaum disse que não havia chegado a tempo de ver os golpes, mas confirmou tudo o que aconteceu depois o olhar de 30 segundos de Gerhardt em direção a elas, o momento em que ele se levantou e foi embora, Arielle arrastando-se coberta de sangue em direção a elas. A defesa também trabalhou o testemunho de Sarah Buchsbaum, a enfermeira canadense. Ela havia identificado inicialmente outra pessoa numa fila de reconhecimento fotográfico no dia seguinte ao crime. A defesa apontou isso como inconsistência. Sarah explicou no redirect que os detetives haviam avisado que a foto poderia ser antiga e que a pessoa poderia estar diferente. Quando viu a segunda foto, reconheceu os olhos imediatamente. Tive uma reação corporal, disse. Era ele. O advogado de defesa encerrou esse ponto rapidamente. Não há muito a fazer com um testemunho de alguém que mantém contato visual por 30 segundos com o suspeito numa crista de montanha antes de ligar para o 911 descrevendo o ataque em tempo real. Gerhardt Koenig é julgado por tentativa de homicídio em 2º grau no estado do Hawaii. A acusação apoia-se em 3 pilares: a tentativa de empurrar Arielle do penhasco, a seringa tirada da mochila médica e os golpes com a pedra. A defesa argumenta que foi Arielle quem atacou primeiro e que Gerhardt agiu em legítima defesa num momento de pânico. O problema da defesa é que existe uma ligação gravada. 2 FaceTimes feitos pelo próprio réu para o próprio filho, enquanto ainda estava na montanha com sangue na camiseta. 2 conversas em que Gerhardt disse que havia tentado matar Arielle, que o sangue era dela, que Arielle havia escapado, sem mencionar legítima defesa, sem mencionar nenhum ferimento, sem contar nenhuma versão diferente. O júri vai precisar decidir qual das 2 versões é verdadeira. A do filho que escolheu morar com a madrasta depois de tudo isso, que se refere aos pais dela como avós, que passou mais de 1 ano sem falar com o pai antes de sentar naquele banco, ou a do pai que disse, tentei matá-la, e agora diz que estava se defendendo. Arielle Koenig está em Maui. Sobreviveu ao marido, à cirurgia, à ordem restritiva, ao divórcio, às audiências onde precisou estar na mesma sala que ele. Compareceu a cada uma com a cabeça erguida. Os 2 filhos pequenos do casal 4 e 2 anos, quando o crime aconteceu, estão com ela. Gerhardt está preso aguardando o veredito. O resultado do julgamento ainda não foi definido. Mas o que Emil disse naquele banco de testemunhas em uma palavra, sem hesitação, depois de mais de 1 ano carregando aquelas 2 ligações, já está no registro permanente do processo. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários. O que mais ficou com você? A seringa na mochila médica levada para uma trilha de aniversário? O código Halley para esconder mensagens da esposa? O olhar de 30 segundos para as 2 enfermeiras antes de ir embora? Ou Emil, o filho sentando naquele banco, respondendo cada pergunta e destruindo a versão do pai numa única palavra? Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê na próxima investigação.